Imagine-se caminhando pelas antigas ruas de Éfeso, uma agitada metrópole portuária, onde o apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, recebe a visão divina. A voz do próprio Cristo ressoa, instruindo-o a escrever às 7 igrejas, começando por Éfeso, seguido por Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e, por último, Laodiceia. Bem-vindos a uma jornada única pelo livro do Apocalipse, um dos textos mais fascinantes e enigmáticos da Bíblia. Hoje, navegaremos pelas mensagens divinas enviadas às 7 igrejas da Ásia Menor, explorando suas lições universais e a relevância eterna dessas cartas para nós, seres do século XXI. Navegaremos de volta no tempo, percorrendo os caminhos ancestrais que conectam as 7 igrejas, enquanto exploramos as misteriosas cartas endereçadas por João, o apóstolo, conforme descritas no livro do Apocalipse. Adentraremos nas profundezas da mensagem divina revelada a essas comunidades, desvendando os segredos e ensinamentos contidos em cada palavra escrita há séculos. Em um cenário de adversidades e desafios, as cartas às igrejas ressoam como um eco atemporal, oferecendo orientação, advertências e promessas de salvação para aqueles que têm ouvidos para ouvir. Será uma jornada espiritual única, mergulhando na simbologia rica e significativa dessas mensagens proféticas que transcendem o tempo e o espaço. Descobriremos como a palavra de Deus ecoa de forma poderosa através dos séculos, iluminando o caminho da fé e da devoção para todos aqueles que buscam compreender e incorporar o verdadeiro significado das cartas às igrejas no contexto atual de suas vidas. Aproxime-se das Escrituras Sagradas e esteja preparado para ser desafiado, confortado e renovado espiritualmente por essa rica herança deixada para nós na Palavra de Deus. Éfeso, a igreja que esqueceu o primeiro amor. Os dias em Éfeso eram prósperos e desafiadores, marcados pela presença de uma igreja vibrante, conhecida por sua fé inabalável e obras generosas. Uma carta enviada pelo próprio Cristo ressoou nos corações dos crentes, trazendo palavras de elogio, mas também de advertência. No livro do Apocalipse, a mensagem dirigida à igreja de Éfeso revela aspectos profundos da relação entre o amor ágape e a ortodoxia doutrinária. A carta começa com um elogio, reconhecendo o trabalho árduo e a perseverança dos fiéis em meio às adversidades. Contudo, o Senhor observa que a igreja havia se desviado de sua primeira paixão, a ardente devoção a Cristo. A exortação para lembrar-se do amor inicial é um convite à reflexão sobre o verdadeiro motivo por trás das ações, lembrando que o amor a Deus e ao próximo deve ser a motivação principal de todo o serviço cristão. Ao analisar mais a fundo a carta, podemos fazer uma interpretação inovadora desse trecho. A primeira paixão mencionada não se referia apenas à devoção inicial dos crentes, mas sim a uma paixão mais profunda e espiritual, a chama do Espírito Santo que ardia em seus corações. É como se Cristo estivesse chamando a igreja de Éfeso a reavivar não apenas os sentimentos iniciais, mas também a presença viva e transformadora do Espírito Santo em suas vidas. A ênfase na ortodoxia e na rejeição do mal também ganha uma nova perspectiva. Cristo elogia a igreja por sua aversão aos falsos apóstolos e ao mal, mas alerta sobre a tolerância excessiva em relação às heresias. Nesse sentido, a mensagem pode ser interpretada como um convite à vigilância espiritual e discernimento, não apenas na defesa da verdade doutrinária, mas também no discernimento dos espíritos e das influências espirituais que podem afetar a comunidade de fé. A carta à igreja de Éfeso, assim, revela não apenas uma mensagem de repreensão e advertência, mas também de esperança e renovação. É um chamado à restauração da paixão espiritual, a priorização do amor ágape e a busca constante pela comunhão íntima com Deus. Que os cristãos de hoje possam também ouvir essa voz antiga, ecoando através dos séculos, lembrando-nos da importância de manter viva a chama do Espírito em nossos corações e de permanecer firmes na verdade e no amor. Esmirna, a igreja perseguida. A carta à igreja de Esmirna, apresentada no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículos 8 a 11, revela uma mensagem impactante de encorajamento e fé. Nesta correspondência, o próprio Cristo se identifica como aquele que era, que é e que há de vir, demonstrando sua eternidade e soberania. A cidade de Esmirna,
localizada na moderna Turquia, era conhecida por sua riqueza, mas também por sua perseguição aos cristãos. O contexto adverso é chancelado no aviso de tribulação por 10 dias, simbolizando um período de angústia e adversidades que a igreja enfrentaria. No entanto, a mensagem central traz consolo e esperança, lembrando aos fiéis que, apesar das provações, a coroa da vida os aguarda. Uma interpretação inovadora desta passagem poderia ser vista sob a ótica da resiliência e da constância na fé. O número 10 dias, além de representar um período curto de tribulação, pode simbolizar a passagem rápida dos desafios temporais frente à perspectiva eterna da recompensa divina. A menção à coroa da vida não apenas indica uma recompensa futura, mas também ressalta a importância de manter a fé inabalável diante das adversidades. A mensagem proferida a Esmirna transcende o tempo e ecoa em cada cristão que enfrenta tribulações em sua jornada de fé. O exemplo de resistência e fidelidade dessa igreja serve como um exemplo inspirador para os crentes, lembrando-os de que a provação fortalece a fé e prepara o caminho para a recompensa divina. A carta à igreja de Esmirna se torna, assim, um lembrete poderoso de que, mesmo em meio à perseguição e à adversidade, a presença de Cristo é constante e a promessa de vida eterna é uma realidade inabalável para aqueles que permanecem firmes em sua fé. Pérgamo, a igreja na cidade da espada. Havia uma cidade chamada Pérgamo, no coração da Ásia Menor, conhecida por sua grandeza e esplendor, mas também por sua corrupção e idolatria. Foi lá que a Igreja de Jesus Cristo recebeu uma carta misteriosa, registrada no livro do Apocalipse. A mensagem dirigida à Igreja de Pérgamo foi uma mistura de advertência e incentivo, revelando a visão do próprio Cristo sobre a comunidade cristã ali estabelecida. Na carta, o Senhor se apresenta como aquele que possui a espada afiada de 2 gumes, simbolizando o seu poder e autoridade. Ele elogia a fidelidade dos crentes perante o nome de Jesus e constata que eles permaneceram firmes mesmo em meio à perseguição e às provações daquela região idólatra. No entanto, há também uma crítica. A igreja foi censurada por tolerar entre si aqueles que seguiam a doutrina de Balaão e os nicolaítas. Mas o que significa essa advertência? Olhando para além do contexto histórico, podemos interpretar a mensagem de forma mais ampla e atual. Talvez a referência a Balaão e aos nicolaítas simbolize princípios e práticas contrárias ao verdadeiro ensinamento de Cristo que, de alguma forma, se infiltraram na comunidade cristã. Pode representar a tentação de comprometer a fé em troca de conveniências pessoais ou de se conformar com valores que vão de encontro ao Evangelho. A cidade de Pérgamo era um centro cultural e religioso diversificado, com influências pagãs marcantes. A igreja ali constituída enfrentava o desafio de se manter fiel em meio às pressões externas e às tentações internas. Assim, a carta enviada por Cristo era um chamado à santidade, à separação do mal e à fidelidade inabalável ao Senhor. A interpretação inovadora desta passagem pode ser entendida como um alerta para os desafios que a igreja enfrenta em qualquer época. Assim como a igreja de Pérgamo, somos confrontados diariamente com escolhas que podem comprometer nossa fé e nossa integridade espiritual. A mensagem não se restringe apenas a uma comunidade do passado, mas ressoa aos cristãos de todas as eras, lembrando-nos da necessidade de permanecer firmes na verdade e de resistir às influências malignas que buscam minar nossa fé. Em última análise, a carta enviada a Pérgamo é um lembrete da presença constante de Cristo em meio à sua igreja, seu cuidado amoroso e sua justiça inflexível. Ele exorta os crentes a se arrependerem das práticas comprometedoras e a se manterem fiéis até o fim. É um convite para que reflitamos sobre a nossa própria vida espiritual, avaliemos as influências que nos cercam e busquemos viver em total sujeição ao Senhor, mesmo em meio às adversidades e tentações deste mundo. Tiatira, a igreja e a tolerância perigosa. A carta enviada à igreja de Tiatira, como registrada no livro do Apocalipse, é uma expressão da voz divina que ecoa através dos tempos, trazendo consigo não apenas admoestações e repreensões, mas também promessas e esperança. Tiatira, uma cidade da Ásia Menor, conhecida por seu comércio e indústria de púrpura, é endereçada com palavras que revelam a preocupação do Cristo exaltado pelas obras da igreja ali estabelecida.
A interpelação divina assume um tom de conhecimento profundo sobre as práticas e desvios cometidos pela comunidade, como a tolerância à mulher Jezabel, que se diz profetiza e seduz os fiéis à prática de idolatria e imoralidades. É nesse contexto que a interpretação inovadora da mensagem pode emergir, transcendendo as palavras escritas para encontrar ressonâncias atemporais. Ao contemplar a carta à igreja de Tiatira, somos desafiados a refletir sobre a presença do mal disfarçado no seio das comunidades, a corrupção insidiosa que se infiltra mesmo entre os que se proclamam fiéis seguidores. Jezabel, a figura emblemática nesse relato, não representa apenas uma mulher histórica, mas simboliza forças sedutoras que buscam desviar a pureza dos corações e mentes dos crentes. Sua presença insinuante nos convida a considerar os falsos profetas e ensinamentos distorcidos que podem se infiltrar em nossas próprias vidas, disfarçados de luz, mas trazendo consigo trevas. Por outro lado, a carta revela a promessa da vitória aos que se mantêm fiéis, aos que resistem às tentações e permanecem firmes na verdade. Promessas como receber autoridade sobre as nações e o astro da manhã apontam para uma recompensa celestial reservada aos vencedores, àqueles que persistem na fé e na prática do bem. Nesse sentido, a mensagem pode ser interpretada como um convite à resistência, à perseverança diante das adversidades e tentações que nos rodeiam, confiando na força da graça divina que sustenta os que perseveram até o fim. Assim, a carta enviada à igreja de Tiatira transcende sua especificidade histórica para alcançar um significado universal, ecoando não apenas para aquela comunidade antiga, mas para todas as comunidades e indivíduos que lutam contra as forças do mal e buscam a verdadeira fidelidade. Ela nos desafia a examinar nossas próprias práticas e crenças, a reconhecer os falsos profetas e seduções que nos cercam e a nos mantermos firmes na fé, confiantes na promessa da vitória final. A voz que ressoa através dos séculos nos convida a ser vigilantes e fiéis, pois aquele que sonda os corações promete recompensar os que perseveram. Sardes, a igreja que estava morta. A carta à igreja de Sardes, como registrada no livro do Apocalipse, é um convite à reflexão profunda e à transformação espiritual. Nesse relato bíblico, a mensagem de Cristo à comunidade de Sardes é um chamado urgente para que despertem do torpor espiritual em que se encontravam. A mensagem revela a importância de não se acomodar na fé, de buscar constantemente a renovação espiritual e de viver de forma coerente com os ensinamentos de Cristo. De forma inovadora, podemos interpretar essa passagem como um convite para uma profunda introspecção e autoavaliação espiritual em nossas próprias vidas. Assim como a igreja de Sardes, muitas vezes podemos nos encontrar em uma situação de letargia espiritual, onde nossa fé se torna superficial e rotineira. A mensagem para Sardes se torna então um alerta para não nos acomodarmos em nossa jornada espiritual, mas sim buscar constantemente a renovação e a vivência autêntica da fé. A carta destaca a importância de manter a chama da fé acesa, de não permitir que a rotina e as distrações do mundo nos afastem da verdadeira essência da mensagem de Cristo. Ela nos lembra que a fé genuína exige um compromisso contínuo, uma busca constante pela vontade de Deus e uma vida transformada pelo amor e pela graça divina. Ao olharmos para a mensagem à igreja de Sardes de uma forma inovadora, somos desafiados a refletir sobre a qualidade da nossa própria fé e a buscar uma maior autenticidade espiritual em nossa caminhada. Podemos nos questionar se estamos verdadeiramente vivendo de acordo com os ensinamentos de Cristo, se nossa fé é viva e atuante, ou se nos acomodamos em uma espiritualidade superficial e sem vida. Assim, a carta enviada à igreja de Sardes se torna um convite para um despertar espiritual em nossas próprias vidas, um chamado para a renovação, a transformação e o compromisso sincero com a fé. Que possamos, como indivíduos e como comunidade de fé, atender a esse chamado, buscando sempre uma maior profundidade espiritual, uma vida de integridade e uma fé viva e pulsante que glorifique o nome de Cristo em tudo o que fazemos. Filadélfia, a igreja com a chave de Davi. A cidade de Filadélfia, na Anatólia, era conhecida por sua lealdade aos governantes e por sua disposição para honrar as divindades, e foi a essa cidade que uma carta foi enviada, descrita no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 a 13.
Essa missiva não trazia repreensões, como nas cartas enviadas a outras igrejas, mas sim elogios e promessas de proteção divina. Os habitantes de Filadélfia eram elogiados por sua fidelidade, perseverança e pelo fato de que, mesmo sendo uma igreja de pouca força, guardaram a palavra de Deus e não negaram o seu nome. Interpretar essa passagem de forma inovadora nos leva a refletir sobre o poder da fidelidade e da perseverança, mesmo diante das adversidades. A carta para a igreja de Filadélfia pode ser vista como um lembrete de que, mesmo em um contexto de fragilidade e oposição, é possível manter-se firme na fé e receber as promessas divinas. Essa igreja, apesar de pequena e aparentemente frágil, era elogiada pela sua capacidade de manter-se fiel à palavra de Deus, independentemente das circunstâncias adversas que enfrentavam. Essa fidelidade era recompensada com a promessa de que seriam guardados da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Essa promessa de proteção divina ressalta a importância de confiar na providência de Deus e de permanecer leal, mesmo quando tudo parece contrário. Além disso, a referência à porta aberta para a igreja de Filadélfia pode ser interpretada como a oportunidade de expansão e crescimento, mesmo diante das limitações e desafios. Essa abertura indica um convite para avançar e se fortalecer, confiando na orientação e no cuidado divino. Portanto, ao analisar a carta à igreja de Filadélfia sob uma ótica inovadora, somos levados a compreender a importância da fidelidade, da perseverança e da confiança em Deus, independentemente das circunstâncias. Essa passagem nos encoraja a permanecer firmes na fé, sabendo que, quando nos mantemos íntegros diante de Deus, somos fortalecidos e protegidos por sua graça e amor incondicional. Laodiceia, a igreja morna. Na cidade de Laodiceia, uma carta foi enviada à igreja local, conforme registrada no livro do Apocalipse. Nessa correspondência, o tom emitido era de reprovação. A igreja havia se tornado morna em sua fé, nem quente nem fria, o que desagradava profundamente ao Senhor. O simbolismo empregado nesse texto é vasto e deixa margem para diversas interpretações. O apóstolo João escreveu sobre a deplorável condição espiritual do povo de Laodiceia, comparando-os às águas mornas que não têm utilidade definida. Da mesma forma, a igreja local estava em um estado de apatia espiritual, não fervorosa o suficiente para se manter fiel, mas também não fria o bastante para mudar sua situação. Essa dualidade representava uma falta de comprometimento e paixão pelo Evangelho, algo que, na visão divina, merecia uma crítica severa. Essa carta pode ser interpretada como um chamado à ação, um despertar espiritual para a igreja de Laodiceia e para todos os crentes. Ela nos lembra da importância de manter a chama da fé acesa, de não nos acomodarmos na mornidão da vida espiritual, mas sim buscarmos fervor e dedicação no servir a Deus. A mensagem vai além da época em que foi escrita e ressoa ainda hoje, convidando-nos a refletir sobre nossa própria postura diante da fé. Uma leitura inovadora desse texto poderia ser vista como uma reflexão sobre o perigo da mediocridade espiritual. Não se trata apenas de ser cristão em palavras ou de frequentar os cultos religiosos, mas sim de viver uma vida de autenticidade e devoção a Deus em todos os momentos. É um convite para reavaliar nossas prioridades, nossas motivações e a intensidade com que buscamos uma comunhão genuína com o divino. Ao mesmo tempo, a carta revela a misericórdia de Deus, que mesmo diante da mornidão da igreja de Laodiceia, ainda oferece a oportunidade de arrependimento e restauração. O convite para nos arrependermos e nos voltarmos a Ele é sempre presente e renovado, demonstrando a infinita paciência e amor do Senhor para com seu povo. Assim, a carta enviada à igreja de Laodiceia se torna um lembrete poderoso e atual sobre a importância de uma fé verdadeira, vibrante e comprometida. Que possamos aprender com as palavras dirigidas a essa comunidade do passado e que elas ecoem em nossos corações, nos desafiando a buscar um relacionamento mais profundo e significativo com Deus em nossos dias. Cada mensagem às 7 igrejas, caros espectadores, é um espelho refletindo aspectos da nossa própria jornada espiritual. Apocalipse nos convida a uma reflexão profunda sobre nossa devoção, pureza, resistência, integridade, vivacidade, fidelidade e fervor.
Este é o convite eterno do livro de Apocalipse a entrar em uma jornada contínua de crescimento, autoexame e, acima de tudo, um retorno ao primeiro amor, o início puro e apaixonado de nossa caminhada com Deus. Continue acompanhando as mensagens dirigidas às 7 igrejas do Apocalipse para compreender a importância da exortação divina. Que possamos refletir sobre as palavras do Senhor e buscar a transformação espiritual em nossas vidas. Que a graça e a paz do Senhor estejam conosco enquanto avançamos na jornada da fé, perseverando na fidelidade e no amor. Que a revelação contida nessas cartas nos motive a viver uma vida de dedicação e serviço ao nosso Salvador. Que a esperança na volta gloriosa de Cristo nos fortaleça e nos inspire a vivermos de acordo com Sua vontade, enquanto aguardamos a consumação de todas as coisas. Que a paz de Cristo reine em nossos corações e que possamos ser fiéis testemunhas do seu amor até o fim. E por fim, obrigado por nos acompanhar nesta jornada pelas cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Compartilhe este conteúdo com mais pessoas, para que cada palavra ressoe em nossos corações e nos guie no caminho de fé.